Olá pessoal, eu sou a professora Thalita e hoje vou trabalhar com vocês mais um conteúdo de gramática. Hoje nós vamos falar sobre sons da língua e convenções da escrita. Então, gente, para isso nós vamos fazer exercícios. Lembrando que se vocês tiverem dúvida a respeito desse conteúdo, voltem aqui na playlist que nós temos vídeos onde tem professores explicando exatamente esse conteúdo. Então, gente, o primeiro exercício é: quanto à ideia de ampliar o território da loucura, achou-a o boticário extravagante, mas a modéstia, principal adorno de seu espírito, não lhe sofreu confessar outra coisa além de um nobre entusiasmo. Declarou-a sublime e verdadeira, e acrescentou que era caso de matraca. Gente, além está destacado, então é essa palavra que vai ser o nosso foco. Aqui no enunciado pede: assinale a alternativa na qual os vocábulos acentuados recebem o acento gráfico com base na mesma justificativa gramatical utilizada na palavra em destaque. Para facilitar, gente, já deixei as palavras aqui separadas. A palavra que nós temos lá destacada é a palavra além. Então, aqui, gente, eu tenho uma oxítona. Por que ela é uma oxítona, gente? Porque a sílaba tônica dela é a última. Então, nesse caso aqui, é uma sílaba tônica que é acentuada. Lembrando, gente, não são todas as palavras, né? Todas as palavras têm sílaba tônica, mas não são todas que são acentuadas. Ou seja, gente, eu tenho que ver qual delas ali vai ser também uma oxítona que tem a terminação em "em". Por isso, ela recebe acento gráfico. Aqui, gente, na letra A, ao passo que Dona Evarista, em lágrimas, vinha buscando o Rio de Janeiro. Gente, lágrimas. O acento tá nessa sílaba. Lembrando que a gente começa a contar daqui. Se fosse na última, seria uma oxítona. Se fosse na do meio aqui, a segunda, seria uma paroxítona. Mas como é na terceira, nós chamamos de proparoxítona. Ou seja, gente, nesse caso, a gente já vai eliminar a letra A. Por quê? Não é a mesma coisa. Então, a letra A já está eliminada. Letra B. Porque esse tópico deve ficar claramente definido, visto insistirem nele os cronistas. Palavra destacada, gente, é tópico. Ó, aqui eu também tenho um acento, o ó. Mas, gente, não é a última, como aqui em além. Nós temos a antepenúltima. Então, novamente, nós temos uma proparoxítona. Tá? Só tomem cuidado com isso. Ainda não achamos uma oxítona que tenha o mesmo motivo. Letra C. Disse isto e calou-se para ruminar o pasmo do boticário. Gente, tomem cuidado aqui com a divisão silábica de boticário. Porque, gente, tem algumas pessoas que colocam esse O separado. Ele fica na mesma sílaba. Também isso não interferir na nossa resposta. Por quê, gente? Se eu separasse o O aqui, seria uma proparoxítona. Mas nesse caso, como a separação correta é dessa forma, boticário, então, é uma paroxítona. Ou seja, gente, estou vendo qual o aspecto ali que está sendo acentuado. Aí eu tenho na letra D. Reconheceu o perigo de citar todos os casos de Itaguaí. Gente, Itaguaí, o acento está aqui na última, certo? Então, eu posso chamar de oxítona. Opa, bateu com essa daqui. Porém, gente, tem um detalhe aqui a essa regra. Nesse caso, gente, essa palavra recebe um acento porque do A e o I eu tenho o que nós chamamos de hiato. Hiato, gente, é quando as vogais não ficam na mesma sílaba, elas ficam em sílabas separadas. Por conta disso, gente, que ela recebe um acento, que é o que não acontece ali na palavra além. Ela não é terminada num hiato. Letra E.
chegava a entendê-la, que era uma obra absurda. Gente, aqui a gente não pega o pronome, tá bom? A gente só pega o verbo, que também é, gente, uma oxítona. E nesse caso, gente, é uma oxítona que recebe acento, assim como aqui em além, pela terminação dela. Nesse caso, por causa do E. Todas as oxítonas que terminam em E, elas são acentuadas, tá, gente? Por conta disso, a correta aqui é a letra E. Tranquilo, gente? Podemos ir para o próximo? Próximo exercício da Unicamp. Há dois tipos de palavras, as proparoxítonas e o resto. As proparoxítonas são o ápice da cadeia alimentar do léxico. As palavras mais pernósticas são sempre proparoxítonas. Para pronunciá-las, há de ter ânimo, falar com ímpeto, e despóticas. Ainda exigem acento na sílaba tônica. Sob qualquer ângulo, a proparoxítona tem mais crédito. É inequívoca, desculpa, gente. Há diferença entre o arruaceiro e o vândalo. Uma coisa é estar na ponta, outra no vértice. Ser artesão não é nada perto de ser artífice. Legal ser eleito papa, mas bom mesmo é ser pontífice. Ou seja, gente, o texto está falando sobre proparoxítonas. Como a gente viu no exercício anterior, é quando eu tenho a antepenúltima sílaba acentuada. Segundo o texto, as proparoxítonas são palavras que, letra A, garantem sua pronúncia graças à exigência de uma sílaba tônica? Gente, lembram que eu falei no exercício anterior que todas as palavras têm sílaba tônica? Ou seja, letra A não pode ser. Letra B, conferem nobreza ao léxico da língua graças à facilidade de sua pronúncia? Gente, vocês viram que até eu tive dificuldade de pronunciar as palavras, ou seja, elas realmente são difíceis, mas não é porque elas são proparoxítonas. Letra C, revelam mais prestígio em função de seu pouco uso e de sua dupla acentuação? Gente, no português eu tenho palavras que recebem dupla acentuação? Não, então não pode ser. Letra D, exibem sempre sua prepotência, além de imporem a obrigatoriedade da acentuação. Gente, a D é a correta, por quê? Lembram das regrinhas que vocês viram na aula anterior, que todas as proparoxítonas são acentuadas? Se você lembrasse dessa regra, você conseguiria fazer esse exercício tranquilamente. Aí, nosso último exercício. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos do enunciado são acentuados pela mesma regra. Vamos lá então, gente. Já até coloquei aqui para facilitar para a gente. Nós temos ali, uma política de saneamento tem que levar em conta os problemas econômicos da população. Gente, primeira coisa, política, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Ou seja, beleza? Econômicos. Aqui eu também tenho uma proparoxítona. Mas, gente, a motivação de receber acento agudo e acento circunflexo pode ser a mesma? Não, gente. Então, eu não posso considerar a correta? Vamos ver. Acessível, gente. Oxítona, paroxítona. E daí, gente, nós temos também aqui na letra B a palavra também. Também, gente, é a última, então é uma oxítona. Ou seja, letra B já elimina. Na letra C, gente, eu tenho aqui. Pressente-se um crônico sentimento de impotência, resíduo da própria história. Crônico, gente, separado em sílabas, fica dessa forma. Então, eu tenho uma proparoxítona.
potência, nesse caso, é uma paroxítona. Ou seja, gente, novamente, eu vou eliminar, tá? A letra C também não pode ser. Aí, nós temos a próxima. Na letra D, nós temos ali: os termos de privacidade do sistema construído pelos estagiários são inaceitáveis. Estagiários, gente, desculpa, eu coloquei aqui no singular, né? Aqui, gente, eu tenho a última sílaba, a sílaba anterior. Então, aqui eu tenho uma paroxítona. Tranquilo? E aqui, gente, também eu tenho uma paroxítona. Por quê? É a penúltima sílaba que é acentuada. E por último, gente, nós temos as audiências públicas são realizadas em caráter extraordinário. Públicas, gente, ó, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Então, a paroxítona. E extraordinário não é a última, é a penúltima. Então, eu tenho uma paroxítona. Ou seja, gente, com isso tudo, eu sei que a certa é a letra A. Por quê? A gente pega e fica aqui, né? Mas como que aqui não tá dando certo? Por causa, gente, da terminação diferente. Então, tomem cuidado com isso. E aqui, voltando no anterior, lembra que eu falei, mas tem problema ser diferente? Não, gente. Porque o acento é importante lembrar que, se for proparoxítona, todas são acentuadas. Diferente do que a gente tem aqui no exercício na letra D, tá? Então, por isso, gente, que a certa aqui é a letra A. Galera, lembrando que vocês têm tarefinha para fazer. Eu vou passar alguns exercícios aqui, vocês podem pausar o vídeo, printar ele. Tanto faz a forma que vocês quiserem fazer. O importante é que vocês façam. Por quê, gente? Esse é um conteúdo bastante complexo. A gente tem várias regrinhas, vários detalhezinhos. Então, é importante que vocês treinem. Lembrando que esses exercícios a gente vai corrigir na aula número 2. Então, gente, o primeiro exercício que vocês vão printar. Segundo exercício que vocês vão printar. E o último exercício para vocês também fazerem. Gente, espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios e até a próxima aula.